Olá, esse aqui é mais um Panorama CNN Brasil Business. Desta vez, vamos conversar com o secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, secretário especial Carlos da Costa. Muito obrigado pela sua presença, secretário. Eu que agradeço. Secretário, minha primeira pergunta para o senhor é a respeito dos incentivos, de todo o dinheiro que o governo está fornecendo para a economia não sofrer tanto durante essa pandemia de coronavírus. A gente tem quase 900 bilhões de reais via bancos públicos, temos outros montantes vindo de outras áreas do governo. E aí eu queria saber, é o suficiente para evitar que o Brasil entre num colapso? É suficiente para a gente passar por essa pandemia de uma maneira saudável? Olha, o montante é suficiente. Nós temos que ter certeza que esse montante acabe chegando em todas as empresas que foram afetadas por esse momento tão crítico assim. Ainda existem alguns mercados que não foram plenamente atendidos. Nós já liberamos bastante dinheiro para o suporte à saúde, a estados e municípios, e agora eu acho que nós temos que completar alguns tamanhos, principalmente de empresa, que até então ficaram de fora. Por exemplo, microempresas, empresas com faturamento até R$360 mil por mês, que são 3 milhões e 200 mil no Brasil, né? Um número bastante elevado. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo, e essas empresas estão ainda fora dos programas como o FOPAG. O Congresso Nacional está trabalhando num projeto de lei para atender essas empresas. Nós estamos acompanhando, apoiando as iniciativas que começaram com o senador Jorginho Mello, e esse grupo de empresas deverá ser atendido por essa iniciativa. Além disso, nós precisamos ainda atender com crédito as médias empresas que não têm tanta dependência assim só de folha de pagamento. As empresas que precisam de capital de giro para se recuperar e permanecer funcionando. Estamos estudando ainda algumas medidas nesse sentido para que algum apoio do governo faça com que a liquidez que já entrou no sistema financeiro receba uma garantia para que o crédito flua e chegue na ponta. Essa é uma preocupação muito importante nossa. O dinheiro já é suficiente. O que nós precisamos agora é de alguns incentivos principalmente para que micro, pequenas e médias empresas recebam recurso na ponta. E aí, pegando um pouquinho, a gente sabe que tem alguns setores que estão sofrendo mais do que os outros, né? Então, o setor aéreo, setor de turismo como um todo. A gente pode pegar agora óleo e gás, que também está sofrendo mais por causa da questão da queda do preço do petróleo. Como evitar uma quebradeira nessas empresas? O que o governo pode fazer para evitar um colapso mesmo, como a gente vê acontecendo até em outros países, ou até mesmo começa a dar umas caras aqui no país? Olha, em primeiro lugar, o mundo não será o mesmo depois dessa pandemia. Os hábitos de consumo vão mudar, a forma de trabalhar vai mudar, e alguns setores também passarão por algumas transformações. O setor aéreo, o setor de turismo e alguns outros que foram mais fortemente afetados, provavelmente passarão por processos de fusões e aquisições. Isso é normal, dado o tamanho da crise que se abateu sobre eles. Agora, nós estamos já tomando algumas atitudes, tanto atitudes regulatórias, quanto em termos de taxas que incidem sobre esses setores, quanto também de crédito. Quando a gente fala de pequenas e médias empresas, que no setor hoteleiro, por exemplo, são tão importantes, elas serão beneficiadas pelas medidas de crédito que nós já começamos a implementar e outras que virão por aí, além da liquidez que chegou no mercado. Em particular, são empresas que dependem muito de folha de pagamento. São empresas intensivas em mão de obra, bares, restaurantes também, que é outro setor importante, turismo, hotelaria em geral. Então, esses já estão sendo atendidos, quando nós falamos de pequenas e médias empresas, por várias ações do governo. A MP trabalhista, que permitiu a suspensão de mercado de trabalho com o custo arcado pelo governo até determinado valor, o crédito que virá ainda e também o crédito para folha de pagamento. Agora, quando nós vamos para grandes empresas que foram afetadas por essa crise, como, por exemplo, as empresas preponderantes no setor aéreo
elas precisarão de uma solução diferente daquelas que vêm sendo tomadas. E nós acreditamos que deveriam ser soluções de mercado. É por isso que nós temos nos reunido com bancos privados, temos participado de grupos que tentam coordenar soluções que são específicas para cada setor. Por exemplo, a solução para o setor aéreo é diferente da solução para o setor de imóveis, por exemplo. São empresas com diferentes características, com situações patrimoniais diferentes, assim por diante. E nós acreditamos que muitas delas têm garantias, principalmente as grandes, para viabilizar crédito, e principalmente quando nós falamos de crédito para fusões e aquisições, que é um caminho a ser trilhado. O que nós queremos evitar é que o governo crie distorções para que na saída da crise a gente não esteja pior do que a gente entrou do ponto de vista de distorções ao pleno funcionamento de mercado. Então, nós acreditamos que com essas medidas nós vamos reduzir o impacto da crise. Agora, é impossível, é contra a lei da física, dizer que você vai eliminar todo o impacto de uma crise deste tamanho que inviabilizou o pleno funcionamento de determinados setores da economia sem que haja algum custo, sem que haja alguma perda. Esse custo, aliás, é tão maior quanto maiores forem as dificuldades para a retomada da atividade econômica, que é algo que a gente precisa ter cautela do ponto de vista de saúde, mas também cautela sob o ponto de vista econômico. Se nós formos muito agressivos e todo mundo voltar ao trabalho sem nenhum cuidado, nós teríamos um colapso na saúde. Mas se nós também mantivermos todo mundo em casa excessivamente, aí nós temos um colapso do ponto de vista econômico, porque por mais que o governo ajude, não haverá produção suficiente. É esse equilíbrio que nós precisamos. Se conseguirmos, eu estou confiante que nós vamos conseguir esse equilíbrio, nós vamos reduzir muito os impactos, tanto sobre a saúde quanto sobre o emprego. Até uma entrevista que fizemos com o secretário de Política Econômica, Adolfo Saxida, ele comentou que os incentivos, né, que essa ajuda do governo tem início, meio e fim, vai ser até 2020 para não criar um ambiente que a gente viu muito em 2008, 2009, com muito gasto público, salvando empresas e que acabou ocasionando, segundo muitos especialistas, a crise de 2015 e de 2016. Pegando carona nisso, diante de uma crise tão grande, que muitos estão falando que pode ser maior do que de 29, maior do que de 1901, na sua opinião, o governo vai precisar intervir mais além de 2020 ou realmente até dezembro de 2020 os incentivos serão suficientes? Provavelmente serão suficientes. Agora, muitos desses incentivos, naturalmente, eles continuam durante muitos anos. Por exemplo, as linhas de crédito para 24, 36 meses garantidas, apoiadas pelo governo, elas não vão ser pagas na sua integralidade nesse ano. Os processos de transformação em alguns setores também perdurarão pelos próximos anos. Mas eu acho que o principal vetor da retomada será a transformação do Brasil em uma nação mais competitiva e produtiva. É só assim que nós vamos conseguir sair dessa crise, não só melhor do que nós entramos, mas também com capacidade de pagar aquelas dívidas, aqueles outros ônus que estão sendo acumulados nesse momento tão difícil. E como fazer esse ganho de produtividade nesse momento? O que pode ser feito? O que pode ser realizado? O que está sendo feito para que esse problema, essa lacuna tão grande no Brasil seja não resolvida, mas pelo menos que o Brasil dê um grande passo nesse sentido? Olha, desde antes dessa crise, nós já estávamos implementando o chamado Programa de Melhoria Contínua da Competitividade. É um processo de diálogo com o setor privado que identifica os principais componentes que atrapalham a atuação das empresas, que prejudicam o nosso ambiente de negócio, que elevam o custo do Brasil, para tentar, e estávamos conseguindo, retirar aquilo que atrapalhava. O que aconteceu durante essa crise foi uma grande união entre nós e o setor privado. Nós, inclusive, estabelecemos dentro das nossas forças-tarefa, uma delas foi o que a gente chama de gestão de demandas do setor privado. Nós acumulamos nas últimas semanas mais de 1.800 demandas do setor privado, dos mais diferentes setores, de todos os setores da economia. E nós reorganizamos as nossas pessoas, nossos servidores públicos extremamente competentes,
para que cada setor tivesse um focado, que falasse diariamente com cada um deles e, com o devido senso de urgência, fizessem as alterações para que esses setores sofressem menos com essa crise. O que nós queremos fazer é manter essa sistemática mesmo depois da crise, mas não mais para mitigar os impactos do Covid, e sim para que o Brasil consiga eliminar setorialmente e também de maneira transversal tudo aquilo que atrapalha o pleno funcionamento das empresas e do mercado. Nós vamos ser tão ágeis quanto nós estamos sendo agora. Nós não podemos perder essa velocidade que nós obtivemos agora, mas para que a retomada ocorra com empresas mais leves, mais competitivas, que nós aproveitemos uma grande oportunidade de mercado. Porque nós agora temos um contexto global que privilegia o Brasil, que é um país que pode se posicionar nas cadeias produtivas globais como uma alternativa a alguns mercados asiáticos que dominaram as cadeias globais e que talvez representem riscos de concentração nos próximos anos. O senhor quer dizer China? A gente pode pegar algum ponto aqui da China, ou, enfim, especialidades delas e trazer aqui para ser fabricados no Brasil, enfim? Por exemplo, sim. O que o mundo aprendeu é que nenhum país pode depender exclusivamente ou demais em um ou dois mercados fornecedores apenas. Porque qualquer problema, como aconteceu desde o início do Covid, ele traz insegurança muito grande para a produção local de medicamentos, de equipamentos médicos e até de alimentos e outros produtos que são essenciais para cada país e para cada pessoa. Existe já uma percepção global de que as fontes de fornecimento elas precisam ser mais diversificadas. E nesse contexto, o Brasil, por ter já uma base industrial sólida, ter demonstrado uma flexibilidade extraordinária agora com a reconfiguração da produção para aumentar a produção de álcool gel, de máscaras e assim por diante. Temos matéria-prima em abundância, uma localização geográfica privilegiada e uma taxa de câmbio adequada, só falta, como se fosse simples, mas nós vamos conseguir melhorar o nosso ambiente de negócio para que as empresas sejam mais competitivas. Nós vamos presenciar, dada essa configuração, na nossa opinião, um novo processo de industrialização no Brasil para exportação. Um processo mais competitivo, que dependa menos do Estado e mais da capacidade inovadora, da capacidade de competir da nossa base de empresas. E como fazer isso nesse momento? O Congresso está muito focado no coronavírus. Qual é o cronograma da Secretaria de Produtividade, mas também do Ministério da Economia, para dar um salto nesse ponto? Quais vão ser os próximos passos e como que está o diálogo com o Congresso para que isso vá para frente? Olha, nós criamos 12 forças-tarefas, né? A 12ª eram 11. A 12ª foi justamente o planejamento da retomada com produtividade, competitividade e emprego. Né? É nós ganharmos ritmo, ganharmos agilidade naquelas transformações de tudo aquilo que atrapalha a nossa competitividade. Nós criamos, inclusive, antes mesmo da crise, o que a gente chama da mandala da competitividade, que estima tudo aquilo que atrapalha a nossa competitividade e aumenta o custo do Brasil, que é de 1,5 trilhão de reais por ano. A partir desse diagnóstico, que já tinha sido feito antes da crise, nós conseguimos acelerar, e agora com uma vantagem. Esse diálogo e essa forte união que foi criada ao longo dessa crise vai fazer também com que esses mesmos grupos atuem para acelerar as transformações para que nós sejamos mais produtivos. O diálogo com o Congresso é muito bom. Nós temos várias bancadas que trabalham muito perto de nós, com deputados extraordinários, bancadas de segmentos industriais, do próprio agronegócio, da micro e pequena empresa, de comércio e serviços, bancadas que têm mais de 100, às vezes mais de 200 parlamentares que estão dispostos e têm trabalhado a favor da produtividade e competitividade. O que vai acontecer, na minha opinião, é um aumento da demanda por medidas que acelerem a nossa competitividade na saída dessa crise. Quais seriam essas medidas, secretário? Várias medidas. Por exemplo, primeiro, há muitas medidas micro, tá? Muitas medidas micro. Cada setor tem muitas distorções. Por exemplo, há medidas que trazem mais eficiência para o setor elétrico. Muitas medidas. Tem muitas distorções tarifárias, muitos subsídios cruzados.
Tem muitas coisas que foram criadas ao longo de décadas e que fizeram com que a nossa energia elétrica fosse uma das mais caras do mundo. Essa discussão do novo modelo regulatório, que teve um grande avanço com a MP 232, por exemplo, ela tende com o projeto de lei 232, ela tende a ganhar ritmo na saída. Isso vai fazer com que a nossa energia elétrica caia. Da mesma maneira, o setor do gás, que nós já começamos uma grande transformação, isso também ganhará ritmo, reduzindo custos industriais importantes. E assim por diante, né? Nossa mão de obra ainda é muito cara por conta dos encargos trabalhistas que vão precisar ser reduzidos. A nossa burocracia é excessiva no país. Também já identificamos agora quais são os procedimentos burocráticos que mais atrapalham as empresas. Isso tudo, a nosso ver, já foi mapeado e agora nós vamos ganhar ritmo para implementação em parceria com o setor privado. Uhum. E é possível a gente pensar nesse marco regulatório do gás, mudança da energia ainda em 2020? Já existe, o PL do gás já está no Congresso, a 232 avançando, ela vai ter a sua regulamentação. Existem vários outros setores, vem o 5G por aí, tem avanço no setor de telecomunicações, avanço para trazer mais concorrência no mercado de terras, por exemplo, no mercado de bebidas, reduzir a burocracia no mercado de produtos de limpeza, que a gente viu como é pesada agora quando precisamos mudar tantas coisas para produzir mais álcool gel. O Brasil é um país recheado de dificuldades para que cada empresa consiga produzir. Isso ficou claro nesse momento. O que nós temos que fazer a partir de agora é remover. Já sabemos quais são. Agora vamos remover esses obstáculos. E, quando necessário, vamos contar com apoio, como sempre conseguimos contar, do Congresso para avançar nessa direção. Minha última questão, secretário, a gente já vê estimativas muito pesadas a respeito do aumento do desemprego. Até um estudo do IBRE apontou para quase 24% caso a pandemia continue, a quarentena nesse momento, desse jeito que está, né, e com o avanço da doença na velocidade que está. Na sua opinião, o quanto que isso vai afetar até os seus planos, afetar os planos do Ministério da Economia na questão da produtividade? Porque a gente sabe que quanto mais taxa de desemprego, mais informais, o trabalho informal é também o trabalho menos produtivo, menos eficiente. Como organizar o país, como trazer esse olhar de produtividade para a economia num cenário tão desalentador como esse? Olha, quando nós pensamos na MP do trabalho e o financiamento da folha de pagamentos, nós tínhamos feito uma estimativa muito preocupante, que caso nós não tivéssemos feito, o número de desempregados aumentaria em cerca de 12,4 milhões de pessoas. A MP trabalhista e o financiamento da folha de pagamentos estão tendo um impacto muito satisfatório. Muitas empresas estão optando pelas ferramentas que foram tornadas viáveis, e isso está fazendo com que o impacto sobre o desemprego no Brasil, diferentemente até em outros países, seja mais reduzido. Ele existe, ele é preocupante, e certamente na retomada nós vamos ter um desafio muito grande de recolocar essas pessoas. E para que a gente consiga crescer, daí a única solução viável é o Brasil fazer as reformas para que nós nos tornemos mais competitivos. E esse volume grande de pessoas perdendo emprego vai ser um dos elementos do ponto de vista político que vai colocar sobre nós, do governo, e sobre todos os formuladores de política pública, para nós continuarmos com esse mesmo senso de urgência, mas agora para aumentar a competitividade brasileira, de maneira a reabsorver essas pessoas que perderem emprego na crise. Secretário, queria agradecer muito a sua participação, muito obrigado por essa conversa, e vamos manter o contato aí para futuras conversas também, futuras entrevistas, tá bom? Perfeito, só queria deixar um último recado, gov.br/vamosvencer. Quanto mais a gente divulgar isso, mais as empresas vão saber as medidas que já foram implementadas. É nesse site, o gov.br/vamosvencer, onde estão todas as medidas econômicas já implementadas e disponíveis para as empresas brasileiras nesse momento tão difícil.